A pauta hoje é bem interessante. Eu já disse a vocês que às vezes eu faço essa pauta no mesmo dia, às vezes eu faço alguns dias antes, depende muito do que está se falando sobre educação na época. E aconteceu uma coisa interessante. Ontem eu vi uma notícia. Teve aqui no Brasil uma cantora, a Lady Gaga, faz algumas semanas, e foi um alvoroço. Eu acho que todos vocês viram o que aconteceu. Tinha gente na fila para entrar pro show, tinha gente na frente do hotel dela, as pessoas usaram fraldas descartáveis para não ter que sair do lugar, as pessoas choravam, as pessoas se desesperavam. E eu fiquei olhando tudo aquilo e pensando que essas pessoas faltava propósito na vida delas, né? Como é que você espera desesperadamente por uma pessoa para ver como é que eu te falo? Essas tietagens, elas sempre aconteceram, né? Elvis Presley, as meninas estavam ali gritando por ele, Michael Jackson, acontece. Mas eu acho que tá tomando proporções cada vez maiores. Por que que isso acontece, ao meu ver? Porque as pessoas estão ficando mais fúteis, a palavra é essa, e tá faltando mais propósito de vida. Então, qualquer coisa é um motivo para você se agarrar. Mas eu não decidi fazer a coluna só por causa disso. É que ontem eu vi uma notícia, não só a notícia, mas eu vi imagens da Lady Gaga em Singapura. E lá em Singapura, ela saiu pelas ruas, as pessoas tietavam, falavam, cumprimentavam, mas as pessoas estavam longe de estarem desesperadas porque estavam na presença de Lady Gaga. Certamente elas devem ter algum propósito maior, alguma ocupação mais para fazer aquele dia, do que ficar andando atrás de Lady Gaga. Então eu resolvi falar um pouquinho para vocês de como acontece a educação em Singapura. Porque sim, a forma como a gente se comporta no dia a dia reflete a educação que a gente tem. Seja a educação que a gente tem em casa, seja a educação que a gente tem na escola. E isso tudo vai se refletir em como nós nos comportamos na nossa sociedade como um todo. Então, lá em Singapura, não sempre hoje ela figura entre, eu acho que os 10 primeiros lugares do PISA, que é aquela prova que faz uma mensuração dos alunos, se eu não estou enganada, 15, 16 anos, nível médio, e o Brasil está muito abaixo da linha da OCDE, do que se considera mediano, está muito abaixo, lá nos últimos lugares, acho que no segundo lugar, de baixo para cima, e a Singapura está nos primeiros lugares. Só que não foi sempre assim. Essas reformas para a educação aconteceram depois de 1960. Aqui a gente vai falar de uma forma bem resumida. Quais os principais problemas que Singapura tinha? A infraestrutura das escolas em 1950, 1955 era muito precária. As escolas eram escassas, inclusive. E quando você entrava numa escola, as condições delas, a infraestrutura era muito ruim. Um grande problema que a Singapura tinha era diversidade linguística. Ela atraía muitos imigrantes, né, dali perto. Tinha chineses, tinha gente da Malásia, tinha gente da Índia, enfim. Ficava muito complicado unificar isso numa língua só. Era um dos problemas. E o analfabetismo era gigante. Então, assim, a gente no Brasil vai ter problemas parecidos com o analfabetismo. Ainda temos, eu estou falando de Singapura em 1955. Infraestrutura, um problema que aqui eles tinham, que a gente não tem essa diversidade linguística, mas temos vários outros para colocar no lugar desse, né? Mas aí, o que eles fizeram? Eles não arrumaram tudo de uma vez. Agora há pouco eu estava conversando com o Giovanni e a gente estava falando que para consertar um lugar você não é instantâneo, você não vai tudo de uma vez, seja qual for o problema. No caso da educação não é diferente. O que foi que Singapura fez? De 1960 a 1970, ela fez o que eu sempre defendo, que eu acho que o Brasil devia ter começado ontem, que é a prioridade em aumentar a alfabetização como? Investindo nos professores. Investe nas escolas, mas primeiro nos professores. A partir de 1980, o governo começou a focar na qualidade do ensino, introduzindo currículos mais enxutos, treinamento intensivo para os professores. Veja que a ideia de se fazer uma nova educação começa investindo nos professores, investe em escola e na segunda etapa das transformações continua investindo nos professores. Depois de 1990, a Singapura investe em inovação e flexibilidade. E apenas nos anos 2000, ela fala numa disciplina chamada Educação para a Vida. O sistema passou a enfatizar habilidades para o século XXI, como o pensamento crítico e a criatividade. Veja que de 4 fases de uma reforma que a Singapura resolveu fazer na educação, a 4ª, ela incentiva o pensamento crítico. As pessoas já sabem ler, as pessoas já sabem conviver umas com as outras, e aí sim incentiva o pensamento crítico.
E eu não sei se vocês sabem, mas na nossa educação, a nossa educação é muito baseada no freirismo, né? Paulo Freire, ele ensina que já tem que criticar desde cedo. Aí eu faço um parênteses, Paulo Freire, ele fez educação a princípio para adultos, né, alfabetização para adultos, mas isso é pauta para outro dia, as pessoas enfiaram isso na alfabetização de crianças e tá aí todo mundo que tem que criticar, que tem que ter voz. Enfim, a Singapura fez isso na quarta e última fase de sua reforma. De forma que, como é que acontece hoje? No que eles mais investem hoje? Isso aí foi o passo a passo que eles fizeram. Eles continuam, número 1, focando nos professores de alta qualidade. Sempre. O caminho sempre vai ser por aí. Depois eles têm um currículo enxuto e focado. Depois eles continuam usando a tecnologia. Em quarto lugar, a avaliação e feedback constante. Vocês sabem que há pouco tempo eu estive na Finlândia e eu fiquei encantada que existe uma disciplina na faculdade onde o professor aprende a dar feedback. Eles não têm provas até, acho que é o 5º ano, mas porque o feedback ele acontece de aluno a aluno. A Singapura também entendeu isso. Depois disso, eles, em 5º lugar, flexibilidade e inovação. E, por último, parceria entre governo e comunidade. Então, pincelei rapidamente como a Singapura, como era o seu sistema educacional precário. Depois, o passo a passo que eles fizeram e no que eles investem hoje. Então, talvez por isso se explique por que os nossos estudantes, os nossos jovens, estavam tão desesperados atrás de uma cantora, atrás de uma celebridade, que a mesma celebridade, no lugar como Singapura, talvez passasse despercebido, porque eles têm um propósito maior do que estar correndo atrás de uma celebridade, é cuidar das próprias vidas.